Hoje é segunda, 21 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O técnico Renato Paiva, ele está pressionado pela torcida gloriosa. A gente vê pelas publicações nas redes sociais, até mesmo pelo estádio, o torcedor, se hoje tivesse que escolher, você faz qualquer enquete, até aqui no canal, eu vou fazer novamente essa pergunta, você quer a continuidade ou não do Renato Paiva? Você pode comentar aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que grande parte dos torcedores gostariam da saída do técnico, e eu falo uma coisa, desde que ele chegou aqui, ele já chega meio que demitido. Ele tinha que mostrar o contrário, né? Ele tinha que fazer a cabeça do torcedor para aceitá-lo, já que seu trabalho aqui no Brasil, que aconteceu no Bahia, não foi muito bom, e devido a este ponto, ele chega já com uma pressão muito grande. Porém, para a diretoria, ele não é o culpado. Vamos falar sobre isso, de responsabilidades, nesse péssimo momento do Botafogo na temporada de 2025. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Amigos, ontem acompanhei os resultados, rodada ruim para o Botafogo, a gente está ali perto do Z4, inacreditável isso que eu estou falando com vocês, e a vantagem ficando muito grande para as outras equipes através do Flash Score. É o aplicativo que eu uso para acompanhar o tempo real de diversas partidas, acompanhar as estatísticas, acompanhar tudo em relação ao mundo da bola. Se vocês ainda não têm o aplicativo Flash Score instalado em seus celulares, vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário para vocês poderem baixar gratuitamente, e cada download vocês ajudam demais o meu canal, porque ver quem está fazendo ali os downloads e qual canal que você está tendo esse link, então é muito bacana para o meu trabalho vocês baixarem o aplicativo Flash Score. Link no primeiro comentário. Façam esse download, que é importante demais para o nosso trabalho. Ontem, meu parceiro, amigo, JP Fragoso, fez uma matéria no final da noite falando sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. Segundo o portal O Globo, a má fase de alguns jogadores tem muito mais a ver pelo momento ruim que a gente vive do que apenas o trabalho do técnico Renato Paiva. Segundo a matéria, o Botafogo avalia de forma positiva o trabalho do Renato Paiva, assim como seu esquema tático. Além disso, entende que a equipe não consegue definir bem as jogadas ofensivas e que, tecnicamente, alguns jogadores não estão rendendo tão bem. A diretoria acredita que o técnico vai evoluir, que o time vai melhorar em suas mãos no decorrer do ano de 2025, apesar da instabilidade na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. TF, a culpa é somente do Renato Paiva? Não é, claro que não. Eu falei isso ontem por quase 2 horas, tanto com o Leozão e com o Léo Dantas, na live pós-jogo. O grande responsável pelo ano que a gente vive é o John Textor. O John Textor, como ele é o principal responsável pelos bons momentos, ele também é o responsável pelos momentos que não são tão bons. Ainda mais que ele é quem tem a caneta, quem assina, quem contrata técnicos, quem participa da gestão do departamento de futebol, nas escolhas, nas definições. Então, Textor, positivamente e negativamente, ele tem que ser colocado como o principal culpado. Ponto. Jogadores também têm responsabilidades. Você, às vezes, tem bolas ali que não são culpas do técnico. No meu entendimento, o grande problema do Renato Paiva é não enxergar o jogo, é não entender o que está acontecendo com o Botafogo taticamente, é não fazer o time evoluir. O time do Botafogo estagnou. Será que ele tem como melhorar o seu time, fazer o seu time jogar mais, dar mais possibilidades táticas para os jogadores, dar um passo atrás em relação à forma de jogar? Não sabemos. Tef, você trocaria o técnico Renato Paiva? Trocar por trocar, cara, eu não trocaria. E eu também acho que, como a própria matéria do jornal Globo diz, não vão trocar. Tem que encontrar um técnico para realmente você fazer essa troca, para você realmente entender o que pode fazer para o Botafogo evoluir. Gosto do trabalho do Paiva? Claro que não. O Botafogo não passa uma confiança, mas ao mesmo tempo eu não sou favorável a trocar por trocar. Colocar o caçapa para ser o comandante, a gente já viu que não deu certo. Uma coisa é você pegar um time que está em um momento assim, né, ganhando de todo mundo, e colocar um técnico interino só para ele arrumar as coisas e você ficar 2, 3 partidas e resolver. Outra coisa é no momento ruim, onde as coisas não estão acontecendo. Pode ser que sim, dê certo, você coloca um interino, ele arrume o time ali mais ou menos e o time encaixe e comece a jogar bola. Mas a chance disso dar certo é muito pequena. O grande trabalho agora é o trabalho
de mente. Todos entenderem que se entregarem um pouco mais, você tiver ali um trabalho dos jogadores em buscarem a sua melhor versão e o Renato Paiva de entender que às vezes o menos é mais, de você ter um time jogando com as linhas baixas, jogando diferente do que nós jogamos no ano passado, dane-se Botafogo Way. Eu acho que o importante nesse momento agora é vencer jogos, não importa como. Quarta-feira é ir na Argentina e não perder. Esse que é o pensamento atual, porque o Botafogo campeão da América, campeão do Brasil, ficou em 2024, esse Botafogo não chegou em 2025. Pra gente recuperar esse Botafogo de 24, não falo em relação ao jeito de jogar, mas sim na autoestima de nós torcedores, precisamos de quê? Evolução. E para evoluir e a confiança voltar para os atletas é vencer jogos, que o Botafogo não tem feito. O Botafogo não tem vencido jogos. E esse ponto é o mais grave de todos. Renato Paiva pode ser o responsável por fazer essa mudança? Não sei. Não tenho como cravar essa resposta. Os jogadores podem melhorar? Sim, os jogadores podem melhorar, porque nós já vimos quase todos ano passado em suas melhores versões. E isso pode acontecer de novo com o time vencendo jogos? Sim, a confiança pode voltar. Mas a gente tem os culpados, como o John Textor, que se a gente o Textor tem que vir no Brasil. Somente a vinda dele mudaria tudo? Uma conversa dele com o Renato Paiva mudaria tudo? Não sei também. É hora de cada um assumir a sua responsabilidade. Como eu falei aqui no começo do vídeo, a responsabilidade principal é do John Textor, pro bem e pro mal. Se a gente ganha, se a gente vence, se a gente é campeão, ele é exaltado como o principal responsável, porque ele é a personificação da SAF do Botafogo. E se a gente não vai bem, ele é o principal culpado, porque tudo passa na mão dele. Ninguém quer sair do John Textor, ninguém quer fora, ninguém quer isso, pelo amor de Deus, isso não existe. Mas a gente tem que saber entender as contextualizações dos momentos. Todos erraram nesse ano. Se o Botafogo está nessa situação, porque houve vários erros. Textor, departamento de futebol, jogadores e Renato Paiva. Todos erraram. Alguns erraram mais, outros erraram menos. Mas se a gente está nesta situação, é por conta de vários erros. Não dá para o Botafogo aceitar o que está acontecendo, não dá para a gente aceitar o que está acontecendo. O Botafogo ele tem que melhorar, o Botafogo tem que mudar, a gente tem que evoluir o quanto antes. Daqui a pouco a água começa a bater mais no popô, aí as coisas ficaram mais graves. Quanto mais jogos a gente demorar a engrenar, pior fica a temporada, mais pressão acontece. Que as coisas melhorem já na quarta-feira contra o Estudiantes lá em La Plata. E claro, nada melhor do que um clássico para dar uma mudada. Que esse clássico será na nossa casa contra o Fluminense no próximo sábado no Newton Santos. Estou preocupado assim como vocês. Esse time já mostrou que pode. Renato Paiva treinando aqui no Brasil ainda não mostrou. Mas vamos torcer que as coisas deem certo. Tamo juntos. Beijos, se Deus quiser volto ali por volta de meio-dia com o nosso almoço com TF e ali por volta das 7 da noite com o nosso Noite Alvinegra, nossos 3 vídeos de hoje. Valeu, gente. Fui, tamo juntos. Aproveitem aí e descansem no feriado. Valeu, tamo junto sempre.